Abra comigo a sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 15, o versículo 11, até o versículo 23. Esse capítulo é o capítulo conhecido na teologia como o capítulo dos achados e perdidos, onde Jesus vai contar 3 parábolas, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, que nós conhecemos como filho pródigo. E eu quero me ater e fazer, não uma pergunta, mas trazer uma reflexão sobre a passagem do filho pródigo com os irmãos nessa noite. Lembrando que eu aconselho você, todo culto, traga a sua Bíblia, traga papel, caneta, abra a Bíblia, acompanhe o texto, dificulte a vida do pregador, irmão, por favor, dificulte, faça isso, traga a sua Bíblia, tenha um relacionamento com ela, porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém, irmão, ela é a palavra de Deus, amém? Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 23, diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi por uma região distante e lá dispersou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, colocam-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Amém, meus irmãos? Esta é a passagem do filho pródigo que conhecemos, amém? Mas essa passagem, ela não diz respeito a só um filho. Ela diz respeito a 2 filhos. Essa passagem, ela, no seu contexto original, para quem Jesus está falando, ela mais tinha informações e um peso, se nós formos pegar, para o filho mais velho do que para o filho mais novo. Mas no nosso contexto, a gente gosta de frisar o filho mais velho, a gente gosta de frisar o mais novo. Mas a mensagem originalmente, Jesus estava passando para o mais velho, que era o povo de Israel. Existem muitas, irmãos, de verdade, muitas e muitas lições que esse texto traz para nós.
A primeira, se não dizer, é desejar algo fora do tempo, a qualquer custo. Quantos de nós, irmãos, eu conheço alguns, que para conquistar alguma coisa fora do tempo, fora do momento que Deus estabeleceu, também não vê limites. Esse homem, esse jovem, esse menino, ele chega em seu pai, obrigado Glauco, ele chega em seu pai e pede a parte da herança. Irmãos, herança é algo que se ganha quando o pai morre. Ou seja, o que ele estava dizendo é: eu preferia que o Senhor tivesse morrido e eu já tivesse a parte da herança em mãos, porque o que tem mais valor para mim é o que você tem, não o que o Senhor é. Eu preferia que o Senhor estivesse morto. Ao estudar um pouquinho essa passagem, alguns estudiosos dizem, irmão, que esse pedido, se fosse um pedido real, era passivo do pai virar uma bordoada, como dizia antigamente, um tapa na cara do filho, era uma desonra. Mas a gente não vê o pai aqui, que representa a Deus, fazendo isso. Outro ponto importante é que na cultura judaica, a parte do filho mais novo não era como a gente, que tem que dividir certinho, 50 para você, 50 para... Não, na cultura judaica, o filho mais velho ficava com 70% dos bens. O que ele estava requerendo, irmão, era 30%. Mas preferia o pai morto. O pai não questiona como Deus faz hoje, né, irmãos? Deus não questiona, você prefere as coisas, você prefere o dinheiro, você prefere os bens, vai vivendo a sua vida, vai agarrando ao que você acha que vai dar felicidade para você, vai se agarrando ao que você acha que é mais valioso nessa vida, vai indo, é a parte da herança que você quer, tô aqui os 30%, e a Bíblia diz que poucos dias depois, ele parte para uma terra distante. É interessante que, irmão, na ânsia que esse menino tinha, observe, irmão, observe isso aqui, aos detalhes da parábola que a gente às vezes não se atenta. Na ânsia desse jovem, ele sairia no dia seguinte, mas a Bíblia diz que ele, poucos dias depois, ele parte. Por quê? Porque a parte da herança era boi, era terra. O que ele tinha que fazer? Converter em dinheiro. Não se viaja com um monte de boi, não se viaja com um monte de terra. Ou seja, irmão, além de ser 30%, ele queimou tudo que tinha. Sabe as histórias que a gente ouve sobre uma pessoa dependente que talvez vai vendendo tudo em casa? Uma televisão que vale 1.000, ele vende por R$100, troca por droga, porque a ânsia é grande. Era 30%, ele queimou, quanto ele ficou na mão? Mas mesmo assim ele olha aquilo e parte, poucos dias depois, para uma terra distante. O texto não diz, mas o seu irmão talvez recebeu informações privilegiadas, porque quando ele volta, o irmão diz assim: você está recebendo esse seu filho que gastou toda a herança com prostituição, com bebedice. O irmão mais velho traz a informação para nós. Então ele parte para uma terra distante, e aquilo que ele queimou, o dinheiro que ele queimou rápido, para virar espécie, ele gasta, e a Bíblia diz que dissolutamente, desenfreado, irmão. Chega
vamos pôr um parênteses aqui, chega na balada e diz, hoje tudo é por minha conta. Olha, pode pedir o que quiser. E quando, talvez alguém se identifique agora, e quando você está nessa posição, você tem amigo de todo lado. Ei, tudo é festa. Ei, está pagando, meu amigão, meu amigo. Só que a Bíblia diz que ele gasta tudo. Observe essa informação, irmão, porque a ministração de hoje está em cima dela. Ele gasta tudo. E quando ele gasta tudo, no mesmo instante chega uma crise no país que ele estava. E eu, irmão, vivendo a vida de crente todos esses anos, eu ouso dizer que a crise só chegou naquele país porque ele escolheu morar lá. Certa feita, eu não sei nem se posso, eu não posso contar isso na live, irmão. Me perdoa. Ia ficar bom aqui demais. Vamos seguir. A crise só chegou lá, porque foi lá o país que ele escolheu, irmão. Lembra de Jonas? O navio só começa a afundar, irmão, porque o crente Jonas escolheu o porão dele para se esconder. Observe o cenário sendo montado. Ele faz escolhas erradas e chega uma crise. Junta as duas coisas, irmão. Crente, isso aqui não é palavra profética não, irmão. Isso aqui é olhar os dados de economia. Crente que está fazendo coisa errada, que se prepare para os próximos dias. Crente que está fazendo escolhas erradas, a crise está se instalando. Não é profecia não, irmão, é dados. É dados. Procura colocar a casa em ordem, economicamente, espiritualmente, porque esse jovem fez escolhas erradas, e quando veio a crise, a bola de neve agora é grande. E como a gente vê isso? Porque agora ele vai até um empresário da época, e diz, eu preciso de emprego, eu preciso trabalhar, estou com fome, preciso comer. Cadê os amigos da balada? Cadê os amigos que gastaram toda a fortuna dele? Não tem um. Cadê? O homem diz, talvez para querer dispensar logo, eu falo, se você quiser, vai cuidar dos meus porcos. Irmão, não foi à toa que Jesus usou os porcos. O porco, o animal porco, ele é uma figura que os judeus repudiam. É o nível mais baixo para um judeu, é cuidar de porcos. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você prefere coisas a despeito do Pai, quando você prefere os bens do Pai do que Ele, você vai chegar a níveis mais degradantes possível. Ele chega lá, irmão, e agora estou empregado, tudo vai dar certo. A Bíblia diz que ele deseja comer, não a comida dos trabalhadores, não o almoço que serviam para quem trabalhava com os porcos, mas ele deseja comer a comida dos porcos. Será que o homem estava com fome, irmão? Será que ele chegou numa situação difícil? A Bíblia diz que ele olha as bolotas, algumas tradições dizem, as bolotas dos porcos e deseja aquilo. Só que o mais incrível, a crise estava tão grande que nem as bolotas dos porcos deram para ele. O texto diz, a gente leu, que
desejando comer, ninguém dava para ele. E aí é que a gente vê, irmão, que Deus não precisa de mim para pregar, Deus não precisa de nenhum de nós para trazer a mensagem, porque a Bíblia diz que se o homem se calar, até as pedras clamariam. Deus não precisa de nenhum de nós, porque aqui quem pregou foi um chiqueiro. Quem pregou foi a comida do porco, irmão. Quando ele olha para a comida, a Bíblia diz que ele cai em si. Meu pai tem uma mesa farta. Meu pai tem uma mesa cheia, irmão. A Bíblia diz que ele diz, e aqui fica outra lição para nós, irmão. A Bíblia diz que ele diz: eu vou me levantar e vou ir ter com meu pai. Só que ele não fica só na palavra, ele se levanta e vai. Tem crente que há anos está dizendo: eu vou sair do chiqueiro, eu vou largar o chiqueiro, eu vou sair, só falando, só falando, só falando. E cada vez, daqui a pouco está confundindo, está na lama, cadê ele, a lama, é ele, a lama, não, porque só está falando que vai sair. Esse homem, esse jovem diz que ia sair, e ele se levanta e vai. Sabe que é a palavra de Deus para nós nessa noite? Receba coragem para não só falar que vai se levantar, para ir, a mesa está te esperando. Nós conhecemos a história, ele parte, ele é recebido pelo pai, ele acha que vai trabalhar como escravo, ele diz: eu vou ser um dos servos do meu pai. Chegando lá, eu vou dizer que eu vou trabalhar como eu estou trabalhando para os porcos, mas lá eu sei que não vai ser lavagem que eu vou comer, eu vou comer comida boa. Meu pai vai me tratar como servo. E quando ele chega, o pai diz: traz o anel, traz a roupa, vamos dar um banho nele, vamos matar o cordeiro cevado. O que era isso? É aquele animal que era separado para uma ocasião especial, era o mais bem tratado. O pai disse: vamos matar ele. E tem algo importante na hora que o pai recebe ele, irmãos. Observe esse detalhe, irmão. O pai diz assim, ó: sabe por que a gente vai fazer essa festa? Porque esse meu filho estava morto. Ele não diz estava perdido. Esse detalhe é importante, irmão. Ele diz: vamos fazer a festa, porque esse meu filho estava morto, mas ele não tinha morrido fisicamente, irmão. Como entender isso? Sabe por quê? Todas as vezes que nós escolhermos coisas, bens, qualquer outra coisa além de Deus, nós já colocamos um Senhor em nossa vida. Nós estamos mortos em pecados e delitos. Cuidado, irmãos. Mas como eu disse, para os irmãos se atentarem, o foco da mensagem de hoje é o versículo 14. E com ele, eu quero colocar um tema nessa mensagem. E o tema da mensagem de hoje é: algo a se perguntar. Mas como eu disse também no começo do culto, a ceia é de auto-reflexão. Você examina os teus caminhos. Você examina a sua vida. E o algo a se perguntar aqui nessa noite é isso, irmãos. E se o dinheiro não tivesse acabado? Hã? E se o dinheiro desse menino, desse jovem, não tivesse cessado? Ele tinha voltado para a casa do pai? Talvez você esteja entendendo algumas coisas na sua vida hoje. Talvez você esteja entendendo algumas coisas na sua história. Se a carteira desse jovem, Cacá,
permanecesse cheia, ele nunca mais veria o Pai. Não saberia se estava vivo, estava bem. Olha o que eu vou falar aqui, parece loucura, irmão. Mas providencialmente, essa palavra mesmo, providencialmente, veio de Deus uma provisão. Sabe qual foi a provisão de Deus? Não foi pão, não foi carteira cheia. Sabe qual foi a provisão de Deus? Não foi um Pix de 10 mil, não. Sabe qual foi? Foi que quando estava acabando o dinheiro, a provisão mandou a crise junto. A provisão de Deus, lá vai uma crise, para junto com a carteira cheia, ele dá uma bambeada. E mesmo assim, irmão, ele é turrão igual a gente, irmão. Porque acaba o dinheiro, vem a crise, porque nesse momento ele não diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. Pega aqui agora, porque ele tentou fazer sozinho ainda. Vou arrumar um emprego. Que voltar para o pai nada. Hã? Veio a crise, acabou o dinheiro. Aqui ele tinha que falar, irmão, é agora que eu volto. É aqui que ele tinha que falar, essa é a hora, papai vai entender. Mas ele está ainda altivo, ele está em pé ainda. Eu posso, eu faço, eu sou o cara, eu vou trabalhar. E quando ele chega lá, tinha um chiqueiro que era um pregador melhor que o Felipe. Tinha um chiqueiro que era melhor que a maioria dos pregadores brasileiros. E o chiqueiro, sem falar uma palavra, faz ele cair em si. Sabe por quê? Porque não é o pregador, não é o chiqueiro, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que está trabalhando em nossos corações nessa noite. E a pergunta que eu e você temos que sair daqui nesta noite, no culto de ceia, e levar não para a semana, não para o mês, mas para a nossa vida. E se isso não tivesse acontecido? E se Deus não tivesse mandado isso? Será que a gente viveria aos pés dele, irmão? Tem hora que é o próprio Deus, irmãos. Tem hora e a gente pensa que só vai vir com os anjinhos, só vai vir os anjinhos lá com 6 asas, ó que bonitinho. Tudo na cestinha, bonitinho. Não, irmão, Deus manda crise, Deus manda dificuldade, Deus manda aperto, Deus manda. Sabe por quê? Porque Ele está mais interessado de vivermos como filhos do que como mortos, distante. Um morto de carteira cheia não vale nada. Mas um homem com a carteira vazia, cheia de Deus no coração, esse vale tudo. É o Senhor, é Ele que é a nossa porção, é Ele que é a nossa herança. É o Senhor, irmão. A Bíblia diz, do que proveito tem o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que proveito tem? Dizem que um dos homens, eu citei isso aqui, né, Cacau, umas terças-feiras atrás, mais rico que já existiu foi a família Rockefeller. Acho que é assim que fala. É, Michel, você que sabe do inglês, né, pastor? Existe ainda a família, né? Mas o primeiro, o Rockefeller, primeiro, vamos dizer assim, empresário, ele faleceu, e o contador fez toda ali as papeladas. Ele recebeu um cidadão curioso no seu escritório,
E ele disse: contador, deixa eu te fazer uma pergunta, só que entre nós. Rockefeller partiu. Conta aí para mim, quanto ele deixou? O contador olhou para ele e disse: você não sabe? Como se fosse uma informação disponível para todo mundo. Você não está sabendo, não? Eu te conto agora. Ele deixou tudo, porque não deu para ele levar nada. Tudo. A alma, o espírito volta a Deus que o deu, irmão. Aí fica na terra, é briga para todo lado, irmão. É briga para todo lado. E se ele não tivesse gasto todo o dinheiro, irmão? Vamos ver isso em Salmos? Olha só o que Deus permite. Abra comigo o Salmo 78. Eu li isso essa semana, irmão. Olha só como Deus faz. Aqui o escritor é os filhos de Asaf. E ele é a família de Asaf escreve esse salmo. E ele relata sobre a passagem do Mar Vermelho, o tempo ali em que Moisés conduziu o povo. E ele fala que muitas vezes Deus foi bom, que Deus fez muitas coisas boas para eles, mas que por diversas vezes eles se esqueceram de Deus. Mas Deus tinha os seus caminhos para, como um anzol, trazê-los de volta. Olha aí o verso 34 ao 39, Cauê, de Salmo 78. Olha só, irmão. Sempre que quem? Deus não mata ninguém. Deus não. Sempre que quem? Diga, irmão, Deus. Sempre que os feria de morte, eles faziam o quê? O buscavam com fervor. Se voltavam de novo para ele. Irmão, vai precisar ficar morrendo gente para a gente buscar a Deus? É o que está acontecendo aqui. Precisava estar acontecendo dificuldades, velórios, lutos, para que o povo não só buscasse a Deus, mas com fervor. É uma palavra dura? Lógico que é, irmão. Deus tem prazer em matar alguém? Não tem. Deus quer salvar. Agora, Jesus disse que aqueles que o Pai deu a Ele, nenhum se perderia. Irmão, um pastor cuidando de ovelha, meu irmão, a Bíblia diz que o bom, Jesus disse, existe os meia boca, existe os fajuto, existe os falsos, mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, irmãos, para que a gente não se perca, Deus vai à última consequência. Paulo diz: nem a seu filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como também não nos dará com ele, com Jesus, todas as coisas? Se Deus não poupou Jesus, irmão, você acha que Ele vai poupar alguma situação para nos ter por completo, para que tenha a gente com fervor? Eles o buscavam com fervor, se voltavam de novo para Ele. Versículo 35. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. Mas o coração deles, olha o sincero aí de novo, hein, irmãos? Não era sincero. Não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi, olha só como Deus é lindo, irmão. Quando eu li isso aqui, eu me maravilhei. Contudo, ele foi compassivo, perdoou-lhes
as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve sua ira, sem despertá-la totalmente. Irmão, se Deus derramasse o que merecíamos, não sobraria nada. Mas Ele é compassivo, Ele perdoa as maldades, Ele nos desperta, amém? Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. 39, olha só esse texto aqui, irmãos. Lembrou-se de que eram meros mortais. Está falando de nós, irmão. Brisa passageira, olha o que a Bíblia chama a gente, irmão. Brisa passageira que não retorna. Aqui já cai a reencarnação, né? Não retorna, irmão. Não vai. Brisa passageira, meros mortais. Tem mais que a Bíblia nos diz. Diz que Deus se lembra da nossa estrutura. E Ele lembra que somos pó. Sabe qual é o grande problema? Às vezes a gente esquece. Às vezes eu e você, como filho pródigo, acha que tem peito de aço. Acha que pode, tendo no bolso a herança do pai, ninguém me segura. Sabe qual é essa noite, irmão? Sabe o que nós vamos fazer aqui hoje? Lembrar que somos pó. Lembrar que somos, olha como a palavra diz, meros mortais. Isso aqui é um grau superlativo para baixo. Meros mortais. Podia só usar mortais, né? Nos joga ainda mais para baixo. Porque é assim que a gente tem que andar. Lembrando que se não fosse o Pai, o que seria de nós? Sabe qual é o convite nessa noite para nós, irmãos? Lembrar que nada é mais valioso do que ter o Pai ao nosso lado. Nada é mais valioso do que estar nesse lugar. Será que eu e você tem coragem de declarar o que Jó declarou, irmão? Eu acho que eu desliguei. Som, desculpa aí. Será que eu e você tem coragem? O que Jó declarou? Jó disse assim, ó: ainda que ele me mate, todavia nele eu esperarei. Sabe o que a nossa geração diz? Se ele não me der, eu não vou mais. Se ele não fizer, estou de mal com Deus. Não prego mais, não falo mais, não vou mais. Tá bom. Ouro brilhante de Ofir, desculpa aí. Quando você criou Deus, e Deus teve essa conversa com o Jó também, né? Tá bom, Jó, você está murmurando aí? Senta aí. Onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava quando eu criei o universo? Jó foi murchando. Tá bom, Jesus, tá bom. Desculpa aí. Imagina a cara de Jó. Não tinha onde enfiar, né? E se o dinheiro não tivesse acabado, irmão? E se o dinheiro não tivesse acabado, irmão? Deus permite algumas coisas, irmão. E a gente não precisa entender, por mais que seja duro. A gente não precisa ter a clareza das coisas. Porque um dia, não é hoje, tudo vai se revelar. Tudo vai ser claro, irmão.
a nós. E a gente vai dizer: Senhor, eu não entendi. Senhor, aquele tempo eu nem gostei do que o Senhor fez. Mas eu confio, irmão. Eu confio. Quantos de nós aqui, quantos de nós, eu me incluo, já não perdemos um filho? Como dói. Senhor, cadê? Olha o exemplo maior. Pastora Marta, pastor Valdir. Que dor. O nosso, a gente nem pôde pegar nos braços. Só a expectativa. Como será que ele seria? Como será? Será que ele teria os olhos verdes igual da minha mãe? Como seria? Mas o Senhor não permitiu que chegasse. O que passa na sua cabeça? Muita coisa. No momento Senhor, por quê? Senhor, não aceito. Mas um dia vai estar claro. Se eles são preciosos para nós, e a gente quer no nosso jardim, você acha que Deus não quer no dele também? Se os filhos são preciosos para nós, e a gente quer no nosso jardim, Deus quer no dele também. Vamos orar? E se? Coloque em pé, irmãos. Uma vez, o texto não era esse, mas um pastor estava ministrando algo não parecido, mas ele falava das tribulações que sobrevêm em nossa vida, das dificuldades, e ele já um ancião, um pastor ancião, ensinador da palavra, ele diz: nesse tempo de pastoreio, o que eu vejo de crente retornando, se rendendo, quando bate a dificuldade, não está escrito, ele falou. Era uma voz da experiência, mano. Ele está falando o que ele via na igreja. E aí quando ele ministrava, eu achei sensacional. Ele disse assim: a experiência que eu tive com isso é tão grande, irmão, isso é tão latente, que eu estou a ponto de nesta noite orar para Deus mandar umas tribulação lá. Misericórdia, Jesus. Aí tem um pastor Josemar Bessa, eu gosto muito dele também. Ele diz assim: se a tribulação te fez orar, ela já te abençoou. Na boa não ora, irmão. Na boa não fala com o pai. Na boa quer a herança do pai. Eu não tenho nem 500 mil ainda na conta. Irmão, o dinheiro, os bens, as coisas desse mundo, irmão, diz Provérbios que é um saco sem fundo, irmão. Isso não é sabedoria de coach, não, é Bíblia. Esses dias eu vi uns homens que, por baixo, eles já devem ter uns 5 milhões já guardado. Tudo bem sucedido na internet. Aí um perguntando para o outro: e aí, para você, quando você vai estar seguro financeiramente? Ele falou: olha, já com 5 milhões na conta, quando eu tiver uns 40 milhões, aí eu acho que eu fico sossegado. Falei: que tribuloso, mano, fala isso na cara dura assim, na minha cara assim. Aí eu pergunto para os irmãos: mano, quando eles tiverem os 40, ele vai estar mesmo tranquilo? Responde aí, irmão. Vai estar? Que é um saco sem fundo, irmão.
Se a nossa esperança não estiver no Senhor. Pastor Luiz Hermínio que diz muito disso. Em Alphaville ou em Alfavela. Com dinheiro no bolso. Com aqueles R$2, irmão. Vocês nunca passaram por isso, vocês nunca foram pobres assim, não. Você na rua, querendo almoçar. Falei, o quê? Um tempo atrás, aqueles docinhos grandes, sabe? R$1. Eu falei, como 2 docinhos, já tô almoçado. Vocês nunca foram pobres assim, irmão? Hã? 2 pãozinhos, 3 fatias de mortadela, 4. E é festa, irmão. É festa. É dizer, olha Davi, irmão, olha Davi. Por isso que Deus escolheu ele. Senhor, eu estou te dando. Eu preciso entregar alguma coisa para o Senhor. Sabe por quê? Porque é da tua mão que eu te dou. Vem da tua mão, eu só devolvo. Vem da tua mão, eu só devolvo. Vem da sua mão, eu só devolvo. Uma vez ele chegou, ele queria oferecer um sacrifício a Deus. Ele chegou em um lugar. O dono do lugar disse assim, Davi, qual que é o preço aqui? Ele disse, eu quero comprar esse terreno, que eu vou oferecer aqui um culto a Deus. O dono do terreno disse, o rei está pedindo? Está aqui, rei, eu te dou. Davi falou, negativo, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe. Fala o preço, o justo, fala. E se não tivesse secado a fonte, e se a crise não chegasse, irmão, feche os olhos. Os obreiros já venham para cá, vamos orar pelas Cacá, Luiz. Feche seus olhos, irmãos, reflita sobre a palavra de hoje. Falou, Senhor, eu te quero mais do que qualquer coisa. Eu não prefiro o Senhor longe de mim. Eu não prefiro ser tido como morto. Eu quero o Senhor. Eu quero a mesa do Pai. Eu quero viver ainda que como servo, Pai. Porque eu sei que os seus servos recebem um pagamento melhor do que os príncipes de Satanás. Jesus, não permita que a dor nos leve a Ti. Não permite que a escassez nos leve a Ti. Não permita que a dificuldade, a luta, a prova nos leve a Ti. Não permita. Não permita, Pai, que seja por esse caminho. Mas que seja o caminho da dependência, que seja o caminho, Pai, aonde sabemos que tudo vem de Ti, da Tua mão te devolvemos, que dependemos de Ti, seja, Senhor, no trabalho, seja na saúde, seja no que for, Pai, da Tua mão te devolvemos, vem de Ti, Jesus. É o Senhor que vai abrir porta. Quantas vezes nós fomos por métodos, quantas vezes ouvimos experientes, lemos livros, quantas vezes, Pai, e não deu certo os métodos, Pai, mas quantas vezes sem métodos, só esperando e confiando em Ti, abriu portas surpreendentes para nós, caminhos que não imaginávamos. Da Tua mão te damos, Jesus, que esta palavra alcance o nosso coração como um alerta, e não seja preciso a dor, como o povo de Israel no deserto, como o filho pródigo, para que a gente se achegue a Ti.
O Senhor nos quer. O Senhor nos quer. E nós queremos o Senhor. Nos ajude nesta noite, Pai, a caminhar ao Teu lado, preferindo a Ti. Irmãos, eu me lembrei de um texto de Hebreus, lá na galeria dos heróis da fé, se o Cauê puder achar aí, onde diz sobre Moisés, irmão. Esse texto é maravilhoso, irmão. Diz que Moisés preferiu o sofrimento do que o palácio de Faraó. Preferiu sofrer, diz o texto. É isso, Cauê? Olha lá. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés já adulto, por que frisa isso? Consciência. Consciente do que está falando. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quem recusaria, irmão? Moisés recusou. Por que ele fez isso? Porque ele teve uma preferência. Não, você não entendeu. Ele teve uma preferência. A cadeira era melhor? O salário era melhor? Não. Preferiu ser maltratado. Mas com quem? Maltratado com quem, irmão? Deus tem um povo. Um povo. Um povo. Mas tem gente como o filho pródigo, escolhendo desfrutar. Olha só o que é o prazer do mundo. Prazer transitório. Vai acabar, é rápido. E se? Coloca aí na sua vida aí agora. Vamos orar pelos elementos da ceia.